Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, gravando o que seria a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre iniciar integral indefinida. Então vamos pegar uma função f e uma função g de x aqui. O que a gente vai chamar de primitiva? De primitiva ou a integral da função? A primitiva nada mais é do que a antiderivada da função. Como assim? Se g de x for igual à derivada de f de x, então se essa função aqui é a derivada dessa função, significa o quê? Significa que essa f é a primitiva ou é a integral de g de x. Ou seja, se g de x é igual a f' de x, o que a gente tem aqui? A gente tem que g é a derivada de f e que f é a antiderivada de g, ou a primitiva de g. Como assim? Vamos pensar a função f de x igual a x ao quadrado. E g de x sendo 2x. A gente viu que f' de x é 2x, ou seja, nesse caso aqui, f' de x, g de x é f' de x. Então, por outro lado, se a gente tem que g é f' de x, a gente tem que a integral de g é a função f, ou que a primitiva de g é f. Certo? Então, vamos escrever isso aqui. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Então, seja f de x e f de x, f' de x, funções tal que o que tem nessas funções aqui? Se f de x for igual a f' de x, o que a gente tem? Que f' é a derivada de f. Da f'. F' é a derivada da f'. Então significa que o quê? Que a minha função f é a primitiva da f'. Então tal que f de x seja igual a f' de x. Então, dizemos que se f' é a derivada da f', significa é a primitiva da função f. Opa, que é o contrário, né? F' foi igual a f de x. Se isso acontece, f é a derivada. Se isso acontece, a gente tem que f que f' é a primitiva de f da função f de x. Então, por exemplo,
Considere f de x igual a x ao quadrado mais 3 e g de x igual a x ao quadrado mais 5. Determinar suas primitivas. Como assim, então? Eu quero determinar a primitiva disso aqui primeiro. Eu vou chamar de f1 de x. Ou seja, eu quero saber qual que é a minha função que eu derivo e eu vou obter essa função aqui. Certo? Ou seja, eu quero saber isso aqui é a derivada de qual função? Isso que é a primitiva. Isso aqui é a derivada de qual função? A função que eu tenho é a minha antiderivada, é a minha primitiva, a minha integral. Beleza, então vamos pensar. Ora, aqui apareceu um x quadrado. Se eu derivar isso aqui, se para mim derivar e aparecer um x quadrado, eu tenho que ter alguma coisa relacionada a x ao cubo. Certo? Mas se eu derivar x ao cubo, eu tenho que isso é 3x ao quadrado. Ora, mas eu não quero que seja 3x ao quadrado, eu quero que seja só x ao quadrado. Ora, então eu vou pegar aqui x ao cubo sobre 3. Então a derivada de x ao cubo sobre 3 é 3x ao quadrado sobre 3. Isso é constante, pode ficar de fora. Ou seja, corta, corta. Ou seja, x ao cubo sobre 3 é o que minha derivada dá x ao quadrado. E o que eu integro, qual que é a minha primitiva que eu tenho, que eu obtenho mais 3 aqui. Então vamos pensar. Para mim aparecer uma constante aqui, tem que ser alguma coisa vezes x. Então eu quero que isso seja 3x. Então, a hora que eu derivo isso aqui, eu volto para isso aqui. Derivada de 3x ao cubo sobre 3, x ao quadrado. Derivada de 3x, 3. Então, a gente tem que a primitiva disso aqui é x ao cubo sobre 3 mais 3x. E a minha g? Que apareceu x ao quadrado da mesma forma. Então, seria x ao cubo sobre 3 também, mais 5x. Certo? Então, minha primitiva disso aqui seria x ao cubo sobre 3 mais 3x, mais x ao cubo sobre 3 mais 5x. Mas observe o seguinte, pessoal. Se eu colocasse aqui mais 7, qual que é a minha derivada disso? Derivada disso é 3x ao cubo sobre 3, então x ao quadrado, mais 3, e derivada de um constante é zero. Então, qualquer constante que eu coloco aqui, eu também vou ter esse valorzinho aqui. Ou seja, toda vez que eu estou integrando, estou calculando a primitiva, eu não encontro só uma primitiva. Eu encontro uma família de primitivas. Por quê? Porque para qualquer k aqui, para qualquer número que eu tiver aqui, ao derivar isso aqui, eu também volto nisso aqui. Então, a primitiva dessa função aqui,
é toda essa família aqui. Qualquer k, pode ser 5, pode ser 7, a hora que eu derivo, ele some. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, sempre eu não vou encontrar uma primitiva, vou encontrar uma família de primitivas, né? Porque sempre vai ter essa constante k aqui. Certo? Beleza. Denotaremos a primitiva da função f, ou a integral da função f, da seguinte forma. A gente vai usar esse símbolozinho aqui, que é tipo tipo um S mais alongado, da minha função. E após a minha função, a gente vai colocar dx, para representar que a gente está integrando em relação a x. Ah, isso é necessário? Vocês vão ver lá no cálculo 2 que é importante, porque lá no cálculo 2 vocês vão derivar em relação a várias coisas. Então é interessante, você vai ter mais de uma variável aqui. Então é interessante saber em relação a que variável você está derivando. Ou seja, a integral de x ao quadrado mais 3 dx, a gente já viu que é x ao cubo sobre 3 mais 3x mais k. Ou seja, a integral disso aqui, a primitiva disso aqui, ou seja, a função que eu derivo, que eu obtenho x ao quadrado mais 3, são a família x ao cubo sobre 3 mais 3x mais k, onde esse k é qualquer número. Então, a integral indefinida de x ao cubo mais 3 é x ao quadrado sobre 3 mais 3x mais k. Então, vocês podem perceber aí que para a gente saber integrar, a gente precisa saber bem derivada. Por quê? Porque a gente vai fazer um movimento contrário do que a gente fazia lá na derivada. Então, eu quero saber qual função que eu derivo que eu obtenho aquilo. Certo? Então, essa é a ideia da primitiva. Então, por exemplo, fazer alguns exemplos aqui só com conhecimento que a gente tem de derivada. Integral de seno de x dx. Ou seja, eu quero saber qual a função que eu derivo que eu obtenho seno de x. Então vamos relembrar? A gente viu lá que a derivada de seno é cosseno. E a gente viu que a derivada do cosseno é menos o seno. Então observe aqui. Ora, eu quero que a minha derivada, qual a minha função que eu derivo, que eu possuo seno. Mas aqui eu tenho menos seno. Então se a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos cosseno
É o seno, concorda? Por quê? Vai ficar a derivada do cosseno menos seno. Com esse menos aqui de fora, que eu posso pôr para trás da derivada, eu tenho que essa derivada, que a derivada do menos cosseno é seno. Então isso aqui é menos cosseno de x. Além disso, qualquer função, qualquer constante que eu tiver aqui. Ou seja, menos cosseno de x, mais 5, mais 7, mais 8, qualquer coisa que eu integrar que eu derivar dessa forma, eu vou chegar que a derivada é seno de x. Beleza? Além disso, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos, sei lá, e elevado a x dx. A gente viu que a função e elevado a x é a única função que eu derivo que eu obtenho ela mesma. Então eu obtive e elevado a x. O que eu derivo que eu obtenho e elevado a x? É o próprio e elevado a x, mais qualquer número que eu tiver. Por exemplo, a derivada de e elevado a x mais 5. Derivada disso é elevado a x. Certo? Então, se a gente tiver noções de cálculo, a gente está bem encaminhado. Só que nem sempre a gente consegue, só a partir da derivada, conseguir bater o olho ou fazendo arrumações e enxergar qualquer integral. Por exemplo, se eu tivesse a função aqui, e elevado a x vezes cosseno de x. Se eu quisesse bater o olho nisso aqui e eu querer saber o que eu derivo que eu obtenho isso aqui. Bem complicado, né? Então, sabendo só os conceitos lá de cálculo, nem sempre a gente consegue calcular a primitiva, a integral de qualquer coisa. Então, para isso, a gente utiliza alguns recursos. Assim como lá no cálculo, na derivada, a gente usava um monte de formulazinhas para derivar, um monte de métodos. Aqui, na integração, a gente também vai ter um monte de métodos para entregar isso aqui. A gente vai ver que isso aqui a gente resolve utilizando o que a gente chama de uma parecida com a regra do produto, que a gente vai chamar integração por partes no futuro. Então a gente vai integrar isso aqui por integração por partes, mas a gente vai ver isso no futuro. Antes disso, vamos ver algumas regras mais simples. Então vamos ver só nesse vídeo só duas propriedades. Propriedade 1. Propriedade 1 é que assim como lá na derivada, se eu tenho uma soma ou uma subtração aqui, eu posso separar. E a integral de uma mais a integral da outra. Se for mais, mais, se for menos, menos. E uma segunda propriedade é a integral de uma constante vezes a minha função, eu posso passar a constante para fora. Então, primeiro, só essas duas propriedades aqui. E além disso, vamos ver uma outra propriedadezinha aqui, que é a integral de
x elevado a n dx é igual a x. Lembra que quando a gente derivava, a gente diminuía uma potência? Então, se a gente quer integrar, a gente vai aumentar uma potência. Só que, além disso, vamos pensar, eu quero integrar isso aqui. Então, uma potência a mais, x à quarta, beleza. Só que a hora que eu vou derivar x à quarta, vai ficar 4x ao cubo. Ou seja, aumentar 1 não é suficiente, porque se eu colocar x à quarta, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por esse mesmo valor aqui. Então, se eu pegar a derivada de x à quarta sobre 4, aí o que eu vou ter? Que é 4x ao cubo sobre 4, que é x ao cubo. Ou seja, a mesma potência que vai ficar lá no meu futuro, n mais 1, eu vou dividir por esse valor. Então, a integral, por exemplo, de x à quinta de x à quinta somou uma potência, então x, 5 mais 1, 6, sobre 6, mais k. Então, a integral de x à quinta é x à sexta sobre 6, mais k. A integral de x, de raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio. Agora eu tenho uma potência. Somo 1 no expoente, meio mais 1 é 3 meios. Então fica x elevado a 3 meios, dividido pelos mesmos 3 meios. Isso mais k. Se eu quiser deixar aqui mais bonitinho, eu posso deixar, né? Passar o 2/3 multiplicando, escrever como isso aqui sendo raiz de x, raiz quadrada de x ao cubo, posso. Mas a primitiva é isso aqui. Integral disso é isso. E se eu tiver, por exemplo, integral de x ao cubo mais raiz de x mais 3x dx. Ora, como que eu integro isso aqui? Primeiro, isso aqui eu posso separar, sendo a integral de x ao cubo dx mais a integral de raiz de x dx mais a integral de 3x dx. Certo? Beleza. Agora a integral de x ao cubo eu sei calcular. É x à quarta sobre 4. Mais integral de raiz de x, eu acabei de integrar aqui, né? Eu vou escrever bonitinho, eu vou escrever divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou escrever assim. Certo? E a integral de 3x? O 3, eu posso passar ele para fora da integral. Então, fica a integral de x dx.
Então fica x² sobre 4, mais 2/3 de x elevado a 3 sobre 2, mais 3. Aí aqui tem um 1. Então somo 1, x² sobre 2, mais k. Vocês poderiam, professor, não tinha que ser um k para cá, um k para cá e um k para cá? Poderia. Só que eu posso pegar essa constante, juntar com essa constante e juntar com essa constante. E essas três constantes somadas eu vou chamar de uma constante só, que é k. Beleza? Pessoal, então essa primeira aula é sobre isso. Obviamente, a gente precisa saber uma tabelinha de integrações. Aí no livro de vocês tem uma tabelinha das integrações principais. Integral de seno, integral de cosseno, integral de elevado a x, integral de potência. Então a gente precisa saber disso aí para